Eu sei que você tá querendo dar uma renovada na sua casa, pensa num trem fácil, é papel de parede. Você consegue renovar a sua casa aí sem quebradeira de porcelanato, sem colocar uma marcenaria caríssima. É muito fácil a manutenção dele, é só uma buchinha você consegue limpar ele, durabilidade dele pode ser até 10 anos de durabilidade. Então é algo durável, rápido, fácil, só vantagem. Quer entender um pouco mais sobre os papéis de parede? Então fica aí. Primeiro vamos falar onde que fica legal o papel de parede, qual é o local de uso mais interessante para ele. Ele tem uma regrinha ali que vale a pena mencionar. Ele não se dá muito bem ali com vapor, excesso de água, calor, respingo de gordura. Ou seja, para ambientes internos, não bota em banheiro que tem algum tipo de chuveiro e nem coloque ali atrás do fogão, que tá bem resolvido. Atrás da pia também eu não gosto muito não, mas vamos falar aqui um pouco mais pra frente que você vai entender. Ele fica muito bom em quarto infantil, assim. Ele é o meu preferido em relação a quarto infantil. Você consegue colocar no quarto de bebê, deixa muito mais alegre, mais lúdico o ambiente, fica bem bonito para quartos infantis. Outro lugar também que você pode colocar, porque é ali onde você vai dar uma ousada, é lavabo. Então você consegue colocar papel de parede diferente, artístico ali no lavabo, um pouco mais de sofisticação, porque o lavabo ele é isso mesmo, é para você conseguir dar uma ousada ali sem se comprometer muito ali em relação à limpeza. O lavabo é menos utilizado, então a limpeza dele é mais facilitada, então é um bom lugar também para você conseguir colocar um papel de parede legal, diferentão. Ele também é muito bom para ambientes com pé direito duplo, então onde você tem um pé direito mais alto, em vãos de escada, então quando você está subindo na escada, normalmente tem a parede ali da escada que é bem mais alta, né? Então você consegue aproveitar aquela parede ali para colocar um papel de parede. Ele tem dimensões maiores, o comprimento dele é muito grande, então ele vence esses vãos aí com alturas muito altas, aí você consegue colocar com poucas emendas, fica uma textura mais bonita. Além do padrãozão, né, gente? Parede de destaque ali da sua televisão, a parede de destaque do seu quarto. Ele também fica muito bom também no hall de entrada, onde você quer dar aquele chama assim bonito para deixar o seu hall de entrada mais impactante. Você consegue também colocar algum tipo de papel de parede que vai ficar bem legal lá. Agora que a gente já sabe dos locais, vamos falar um pouquinho mais sobre as estampas, porque, vixe, mano, tem muita coisa aqui, gente. Tem o céu é o limite. Depois dá uma folheada nesses sites especializados aí para papel de parede, você vai ficar tonto de tanta coisa que tem lá. É muita variação gigantesca. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre as estampas, vou dar uma dica aqui legal. Cuidado para não botar em tudo, tá? Eu sei que tem decorações que a gente coloca papel de parede em tudo. Quando você quer colocar um destaque em uma parede, em algum elemento, em alguma coisa, se todo mundo estiver destacando, ninguém destaca, tá? Essa é a dica geral. Quer destacar? Menos. E se você quer fazer aquela dica que eu falei em relação a destacar uma parede, toma cuidado com as conexões. Então, uma parede vai estar destacada, mas e as vizinhas dela? Tem que combinar, tá? Não pode ficar muito longe não, porque aí fica meio estranho assim, fica meio desconecta. Então, por exemplo, você vai colocar um papel de parede numa parede, de destaque ali, por exemplo, do painel da sua televisão, as cores que você vai utilizar para uma pintura sólida nas outras paredes, nas vizinhas ali, né, nas paredes que ficam fazendo encontro com ela, tem que ter uma cor parecida ali, tem que ter uma conexão, porque senão vai ficar meio estranho, tá? Mas aí, focando agora de novo nas nossas estampas, o que a gente tem de combinações ali? Vou dar alguma folha, como eu falei, tem muita coisa, vou dar só uma folhada, só para vocês conseguirem entender as possibilidades aí, despertar a curiosidade de vocês. Então a gente consegue utilizar ali estampas 3D, então tem muita coisa 3D, inclusive com relevo, assim, que sai um pouco mais para fora. Então tem até captonê, então assim, parece o captonê, quando você olha de frente é praticamente um captonê, mas quando você olha de lado ali, você já vê que não é não. Vamos comentar isso um pouco mais para frente. Outra que é bem legal, que eu gosto bastante de utilizar também, são folhagens, então alguma coisa mais tropical, você quer colocar um lavabo mais tropical, fica bem interessante ali, com folhagens, palmeiras, fica assim, bem tropications. Outro bem utilizado também que fica bem legal são os marmorizados, esse aqui já fica mais interessante, inclusive eu já utilizei ele num painel com marmorizado, ficou bem legal. Você pode também colocar com cimento queimado, tem a facilidade de colocar textura de cimento queimado, mas se você quer colocar um papel de parede, fica mais fácil de você conseguir retirar, é uma boa opção também, com texturas ali variadas, né? Estampas geométricas, o céu é o limite, tem muita coisa geométrica lá, triângulos, redondos, quadrados, retângulos, triângulos com redondos, tem muita coisa. Outro bem famoso que já está utilizando menos, pelo menos eu não gosto muito de utilizar não, que são os arabescos, são aqueles desenhos ali um pouco mais, é meio datado, tá um pouco datado, mas assim, obviamente uma hora ele vai voltar, vai ficar em alta de novo, aí não estará aqui Lion vai estar utilizando isso aí, mas hoje eu não utilizo muito não, na data desse vídeo. Linhas também são bem interessantes, linhas verticais, horizontais, para quem sabe o poder das linhas, dos padrões, né, padrões verticais e horizontais, sabe que você pode alongar o seu ambiente ou deixar o pé direito um pouco mais alto. O papel de parede é um ótimo aliado para fazer isso aqui, tá? Os meus preferidos do momento são texturas, então papel de parede que tem um pouco mais de textura, então tem papel de parede que tem textura de linho, tecidos no geral, né, tem até com assim, um acabamento um pouco mais aveludado, tem também com acabamento de
de pedrisco, então ele parece uma mica, que é aquela areiazinha, uma coisa mais cascudinha, então tem papel de parede já com a mica aplicado, fica bem mais fácil de conseguir aplicar. Agora uma dica geral que eu tinha falado lá dos 3Ds, esse da lista é o que eu acho que eu menos gosto, além do arabesco, o que eu menos gosto é o 3D. Por quê? Provavelmente você deve estar pensando, doido pra botar uma parede de tijolinho só. Eu sei que você tava aqui, já olhando aquela parede de tijolinho, falando, nossa, tijolinho é tão caro, vou botar um papel de parede de tijolinho. Tijolinho, ripado, pedra, tudo que é 3D, tudo que é natural, eu não gosto muito não, gente. Lá quando você olha lá no fabricante, no site, aplicado, é lindo, maravilhoso, mas vai na loja pra você ver de verdade, assim, não é legal, gente. Tudo que tenta imitar coisas naturais, normalmente não fica bom. Então, particularmente, não gosto de nada que seja 3D. Então, ripado 3D também, vai pra ripado, compra alguma coisa que seja ripado, faz outra alternativa, mas papel de parede liso, assim, ó, que não tenha nenhum relevo, tá tentando imitar relevo, não fica legal. Vai na loja que você vai me entender. Tá, agora eu vou falar uma dica aqui maravilhosa, que pouca gente fala e eu vou falar, que é painel de parede adesivo. Você sabe o que é isso? É tipo um papel de parede, imagina um papel de parede, porque o papel de parede normalmente é um rolo que você coloca vários ali, ele vai se repetindo, né? É um rolo ali de mais ou menos uns 50 centímetros, então ele vai se repetindo. O painel já é um pouco diferente, ele tem uma gravura total. Pega uma foto e fraciona. É isso que é um painel de parede, entendeu? A lógica? Ele é perfeito para você fazer aquela parede de destaque que eu tinha falado. Então você quer destacar uma parede em específico, você consegue comprar esse painel, fazer uma gravura mais complexa, né? Porque ele precisa de mais faixas, então tem a lógica para colocar, tem a ordem para colocar, mas ele fica mais vivo, né? Porque como ele é uma arte completa, ele fica mais complexo, mais bonito dessa forma. Ele tem que ter um tamanho definido, então ele tem o comprimento dele total lá e vai ter variações disso, mas você tem que saber a parede que você vai aplicar. Por exemplo, 3 metros de parede. Então vai ter alguns painéis que atendem essa largura de 3 metros, entendeu? Como ele não tem essa repetição, ele acaba ficando um pouco mais especial, por ser uma coisa mais completa, sem repetição. E falando de repetição, toda vez eu tenho que pedir like. Por que vocês não dão like? Já viu que é bem pouquinho a gente dá like? Por quê? Porque vocês são ruins de dar like. Então, falando na repetição, dá o like. Tá, agora vamos falar um pouquinho sobre os materiais que o papel de parede pode ter. Então, quando você for comprar, vai estar falando lá que tipo de material é feito esse papel de parede. Influencia diretamente ali na durabilidade, facilidade de aplicação e tudo mais. O mais utilizado, o mais recomendado, o mais resistente, o mais tudo é o vinílico. O vinílico, ele é o mais resistente de todos, então ele aguenta um pouquinho de água, então você consegue, por isso que eu falei lá na cozinha lá, então ele aguenta um pouquinho de água, consequentemente ele aguenta um tipo de limpeza, então para corredores, lugar onde a criança vai passar a mão, então ele é o mais adequado por conta disso, você consegue ir lá e limpar ele, que ele vai aguentar essa lavagenzinha ali, mais leve, mas ele consegue ficar mais durável por conta disso. Existe também um vinilizado ou semi-vinílico, que é uma variação daquele, só que, assim, como o nome fala, ele é vinilizado, ele tem um pouquinho de vinil ali para deixar ele um pouco mais resistente, mas nem tanto. Ele é tipo vinílico ali, só que menos, né? Então ele tem menos quantidade de vinílico que acaba sendo menos resistente, mas também é uma boa alternativa. Provavelmente ele vai ser um pouco mais barato também. Em qual lugar que ele é mais recomendado? Tipo, atrás da parede da sua cama, atrás do rack, local que ninguém passa a mão, nem passa perto. Corredor, não botaria não, tá? Porque vai acabar sujando e você vai conseguir limpar ele com muita ênfase ali. Se botar muita força, com muita água ali para algum tipo de produto de limpeza, ele vai estragar. E na escalinha aqui, o mais fraco de todos é o de celulose, que é o antigão. Por isso que o nome papel de parede, mesmo que hoje é tudo praticamente um plástico, né? Ainda se chama papel de parede por conta desse, que ele era de fato de papel, celulose. Ele é um pouco mais difícil de encontrar hoje no mercado por conta dessa dificuldade dele aí, mas ainda existe, tá? Então, toma cuidado. Eu nem... Só se você gostou muito da estampa, só existe nesse material de celulose. Existe também uma variação que é o adesivo, que aí ele é um plástico mesmo, tipo um adesivo. Sabe aquele papel contact? Aquele que a gente gruda em algumas coisas, tipo para envelopar carro. É tipo aquele, papel adesivo, alto adesivo. Então, alguns papéis de parede que são alto adesivos, já meio que, provavelmente, ele vai ser esse contact aí, sabe? Pronto, eu já te convenci, agora você tá doido pra botar um papel de parede. Vamos falar um pouquinho sobre as aplicações, como é que faz para aplicar esse papel de parede. O papel de parede, ele tem uma largura padrão ali, que é, assim, padrão não, assim, normal, né? Que normalmente ela tem 53 centímetros de largura. Você vai colocando faixa por faixa e vai cobrindo a sua área. A bobina, né, o rolo ali, ele tem 5, 10, 15 metros, ali nessas variações ali. Então é 50 por 10 metros. Ele é bem compridão. Aí como é que você faz para calcular? Primeiro você tem que entender qual é a área que você vai colocar, qual é a parede, mede o comprimento da sua parede e a largura da sua parede, multiplica os dois, você vai saber a metragem quadrada. Tem uma variaçãozinha ali que ele perde um pouco mais, um pouco menos, mas a lógica é essa. Você vai saber
quantos metros você vai precisar, baseado nas bobinas, lá quantos metros de comprimento tem a bobina e qual é a área que você vai colocar, tá? Existem 3 variações ali de papel de parede, que é o autoadesivo, que é aquele que já vem com o papel contact, que você já coloca ele na parede, ele já gruda. E existe o que você vai aplicar cola. Aí tem a cola que já é pronta, né, a cola já misturada, e tem a cola em pó, que você mesmo mistura ali com a água e ele vira uma gororoba ali que você passa nas costas do papel de parede. Provavelmente você tá se perguntando. Ou com a cola, pra eu passar a cola ou que já vem com cola pronta já? A lógica é você falar, não, eu quero com uma cola pronta que eu mesmo aplico, rapidinho eu já aplico já. Mas não é bem assim não. Com a cola pronta ele acaba ficando um pouco mais difícil de aplicar, porque assim que você encosta ele na parede, ele já gruda, e quando você tenta puxar, se ele normalmente é feito ali de plástico, então quando você puxa, dependendo, ele pode esticar, tipo uma sacola, sabe? Quando você estica a sacola assim que ela vai ficando mais clarinha, pode acontecer isso. E dificulta bastante a instalação, principalmente se você tá pensando em instalar sozinho, porque daqui a pouco a gente vai falar isso, talvez não seja o mais adequado para você esse autoadesivo aí, porque ele é bem mais difícil, principalmente se tiver estampa. Se tiver estampa aí, nossa, é muito difícil, porque você tem que botar um papel de parede, depois o outro, completando a estampa ali de geométrica, de linhas horizontais, já pensou? Você tem que encaixar a linha horizontal certinho, então, aí o adesivo ele arranca a massa corrida quando você puxa, ele é mais difícil. Quando você tem a opção de passar a cola ainda fica meio molhada, então você consegue meio que mexer o papel de parede ali para ajustar a estampa que eu tava falando. Então, quando a cola tá meio molhada, aí, então fica mais fácil. Tá, e como é que tem que estar a parede que você vai colocar esse papel de parede? A parede tem que estar perfeita, tá, gente? Então, se você tá tentando disfarçar uma parede que está feia, cheia de mofo, com infiltração, não bota papel de parede lá não, vai cair o papel de parede, você tem que resolver a sua infiltração primeiro. O ideal é que ela esteja emassada, regularizada, bem lisinha, tá? Sem parede só com reboco também não fica bom não. Ela tem que estar lisinha, preferencialmente pintada de branco. Por quê? Porque aí ela dá a cor verdadeira do seu papel de parede. Se a cor do fundo ali for, por exemplo, um vermelho bem fortão, você está querendo colocar um papel de parede por cima e o papel de parede não tem espessura o suficiente para conseguir manter a sua estampa, aí ele vai ficar meio avermelhado, a cor vai ficar um pouco mais avermelhada. Então, preferencialmente pintado e de branco, hein? Tá, e quando eu falei lá sobre aproveitamento, eu falei que tem um desperdíciozinho, vale uma dica aqui interessante. Se o papel de parede for cor sólida, mesmo que seja textura, que não tenha um desenho, não tem tipo uma geometria, um arabesco, o desperdício é bem menor, porque quando você está colocando a sua faixa lá de 50 centímetros e tem um arabesco, você tem que jogar mais papel de parede para cima, mais para baixo ali para conseguir casar o desenho perfeitamente e, consequentemente, o desperdício é muito maior. Então tem uma faixona de papel de parede que você tem que jogar fora. Então, se você está querendo economizar, coloca um papel de parede com cor sólida, lisa, tipo de linho que eu mencionei, ou com linhas verticais, que aí o desperdício é bem menor, tá? Ou que o desenho seja bem pequeno. Então, se for, por exemplo, um 3D, quer botar um tijolinho, que seja um tijolinho pequeno, porque aí você consegue casar o desenho com mais facilidade. Parece simples, mas não é tão simples assim. Se você não tem familiaridade com esses trabalhos manuais e quer tentar, tudo bem, mas eu contrataria uma pessoa especializada em papel de parede. Eu sei que parece um custo a mais, mas depois que você comprar papel de parede e colocar todo errado, provavelmente você não vai mexer, vai deixar. Ou pior, vai tentar arrancar, vai tirar o reboco da parede, depois vai ter que comprar massa corrida, vai dar mais trabalho. Contrata uma pessoa especializada que vai ser um caminho só, não precisa refazer nada. E aí, ficou animado ou ficou desanimado agora para colocar o papel de parede? Você viu que não é tão complexo, mas assim, o ideal não é caro não, tá, gente? Então contrata um profissional especializado, ele tem todas as manhas ali para conseguir colocar o seu papel de parede com muita facilidade. Então você compra uma vez só, não precisa ficar recomprando porque instalou errado. Então vai por mim que vai ficar melhor. Contrate sempre um profissional que vai dar muito mais certo. E se você gosta de vídeo assim, gente, toda semana tem vídeo novo, só com dica aqui para deixar sua casa maravilhosa, com várias recomendações aí pra você não fazer besteira, tá vendo? Eu preocupo vocês, então olha esses vídeos aqui também, completando tudo que a gente tá falando, então vai deixar muito mais fácil, muito mais simples, tá? Beijo e até semana que vem, porque toda semana tem vídeo novo, já falei já, né?